Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Já faz um tempinho que a gente não se encontra dessa maneira, né? Já faz muito tempo que a gente não se encontra pessoalmente e dessa maneira através das gravações de vídeo. Já tem um tempinho também, porque agora a escola está contando com nova modalidade de ensino, né? Que são as aulas ao vivo, né? Virtuais, né? Porque é bastante interessante, porque você está ali no tempo real, tirando suas dúvidas. Então é muito importante a participação de todos. Mas hoje nós estamos aqui para darmos continuidade naquela última aula que nós tivemos de resolução de exercícios, onde nós resolvemos exercícios do tópico 2 do livro 2, né, tópico 1, que é a parte da reflexão, onde nós debatemos, por exemplo, os conceitos de reflexão difusa, reflexão especular. Nós falamos das leis da reflexão e teorema de Fermat, tá? Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar a aplicabilidade destes conceitos de reflexão, que é um dos fenômenos mais belos da óptica geométrica, certo? É um fenômeno que é utilizado por nós diariamente. Nós só conseguimos enxergar as coisas simplesmente porque a luz reflete nos objetos. Nós só conseguimos nos enxergar no espelho porque a luz reflete no espelho, tá? E por falar de espelho, existem dois tipos de espelhos, né? A gente já foi visto também na outra aula, que existem os espelhos planos, que é esses que nós temos em casa, no seu banheiro, no seu quarto, no shopping, na academia, aqueles estojozinhos de maquiagem e tudo mais. Em N lugares você consegue encontrar esses tipos de espelho. E também existem os espelhos esféricos, que você vê aqui no cantinho aqui que tem um tópico de espelhos esféricos, e significa que nós vamos falar sobre os espelhos esféricos também, mas numa outra oportunidade, certo? A aula de hoje, em especial, nós iremos falar das características e das configurações que uma imagem gerada por um espelho plano, ela possui, tá bom? E essas características, nós vamos vê-las em tempos reais, porque eu trouxe para vocês um simulador, né? Na verdade, dois simuladores, que ele vai trabalhar bem esses conceitos que nós vamos debater aqui, tá? Mas antes de eu mostrar logo o simulador, nós vamos debater um pouquinho da teoria, nós vamos ver algumas imagens, eu vou falar um pouquinho aqui de vocês, tá bom? Então, mãos à massa. Então, começando, deixa eu me diminuir aqui de tamanho, ok? E espelho plano, tá bom? Eu trago essa reflexão, curiosidade, né? Essa reflexão para vocês, né? O espelho testa a reflexão da luz e a irreflexão dos homens, né? Gamarra, né? Isso vem do conceito de que muitas vezes a gente se olha no espelho do banheiro e começa a pensar, começa a conversar consigo mesmo no momento de reflexão ali sobre como que está a sua vida e tal. Mas é apenas uma frase filosófica, né? Vamos para o que nos interessa neste momento. Espelhos planos. Galera, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você, por acaso, já se viu de cabeça para baixo no espelho, no seu banheiro? Ou no espelho do seu quarto, que você pode tirar assim da parede? Ó. Você já tentou inverter ele para ver se você vira de cabeça para baixo? Igual uma foto. Tipo, uma foto, se você virar, a foto fica de cabeça para baixo. Mas a imagem do espelho, se você virar, a imagem vira de cabeça para baixo também? Não, né? Não vira. Bem, porque a imagem de um espelho plano, ela sempre vai ser direita. Ela sempre vai ser da mesma forma que o objeto está na frente do espelho. A imagem pode ficar de cabeça para baixo se tu também ficar de cabeça para baixo. Inventa de plantar uma bananeira assim na frente do espelho. Bananeira, para quem não sabe, é ficar com a mão no chão assim, com os pés para cima e ficar andando com os braços, né? Aí a sua imagem também vai fazer a mesma coisa que você. Lembra lá do capítulo 1, quando nós falamos de câmara escura? A câmara escura é um outro artifício físico, é uma outra ferramenta que ela também consegue projetar imagens. Ela consegue gerar imagens, mas a imagem de uma câmara escura, ela é real, ela é invertida, ela é de cabeça para baixo, porque ela pega a imagem dos objetos e realmente projeta uma imagem ali. É diferente de um espelho. Um espelho plano, por exemplo, ele está pegando a tua imagem ali e está refletindo a tua luz do jeito que tu tá. Se tu tiver de cabeça para baixo, a imagem também vira. Mas se tu tiver normal, a imagem vai ficar normal também. Ou seja,
A imagem no espelho plano, ela é sempre direita. E se você considerar que o espelho é tipo uma janelinha e a sua imagem está dentro dessa janela, a gente pode dizer que a nossa imagem está atrás da telinha. A gente não chama o mundo do computador, o mundo dos jogos, o mundo das redes sociais de mundo virtual, de redes virtuais, né? Aqueles óculos de realidade virtual. Ou seja, são coisas dentro da telinha. Então esse termo virtual vem desse conceito das imagens de um espelho plano, que estão dentro do espelho, estão dentro dessa telinha, estão dentro dessa janela. Então as imagens de um espelho plano são sempre direita, certo? São sempre virtuais. Olha, em pouquíssimas ocasiões na física nós utilizamos a palavra sempre. Mas aqui é uma lei. Em um espelho plano, as imagens sempre são direita, ou seja, ela é da mesma forma que o objeto, ela tem a mesma orientação que o objeto. E elas são virtuais, porque elas são formadas atrás desse espelho. E uma outra característica muito importante. A imagem de um espelho plano, galera, a imagem de um espelho plano, ela é do mesmo tamanho. Por exemplo, se eu pegar este ninho aqui, ó, ninho vestido de torre, né? Eu pegar esse ninho e colocar ele à frente do espelho. Este ninho deve ter uns 5 centímetros de tamanho, tá? Lá na imagem dele também vai ter 5 centímetros de tamanho. Pegue um mini e uma régua, bote assim, ó, e bote na frente do espelho. Aquela imagem vai estar do mesmo tamanho. Ou seja, essas são as 3 principais características de um espelho plano. A imagem ela é sempre direita. Por consequência, toda imagem direita é virtual. Lembra lá da câmera escura? A imagem é invertida, é de cabeça para baixo. Aí lá nós dizemos que a imagem ela é real. Se a imagem é invertida, ela é real. Se a imagem é direita, ela é virtual, sempre. E no espelho plano, em particular, além de ser direita, virtual, a imagem ela também tem o mesmo tamanho. Direita, virtual e mesmo tamanho. Essas são as 3 características primordiais de uma imagem no espelho plano. Esse texto aqui, pessoal, vocês podem tirar um print da tela, para vocês terem esse texto, para que vocês possam ler, ok? Mas basicamente ele vai resumir tudo isso que nós dizemos aqui. Mas se você focar na última palavra deste parágrafo, vem essa palavrinha aqui chamada enantiomorfa. Galera, enantiomorfa é mais ou menos isso daqui, ó. Vocês conseguem ler o que tem aqui, ó? Deixa eu me aumentar aqui de tamanho. Tá meio trocado, né, a letra? Ó, vou ler, ó. Feliz a pessoa que... Nem consigo ler, ó. Transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Mas aí tá meio difícil de ler, né, daqui. Por quê? Essas letras estão trocadas, vocês estão vendo? Elas estão trocadas horizontalmente. Este tipo de imagem que vocês estão vendo é o que nós chamamos de imagens enantiomorfas. Vocês estão vendo o nome da escola ali atrás, ó? Colégio Master. Por que ela não está trocada? Ora, mas eu usei um artifício, usei um truque. Sabendo desta propriedade das imagens, a imagem que está ali atrás naquela TV, ela está trocada. Se vocês pudessem estar aqui olhando para essa imagem ela está trocada. Só que, por exemplo, se ela está trocada e ela está passando por essa câmera, a câmera vai, abre aspas, destrocar, ou seja, vai ficar normal, direitinha. Ou seja, foi um truque que eu utilizei. Lembra quando você tira um selfie para o Instagram, direto da função da câmera do Instagram, ou nos stories do WhatsApp, que você tem uma frase aqui, sei lá, Colégio Master, você está de farda,
ou alguma música, ou uma série, ou uma banda, e tipo, na foto o nome fica trocado. Pronto, é a mesma coisa. Esse tipo de imagem nós chamamos de imagens enantiomorfa, ou enantiomórfica, né? Vai depender, é a mesma coisa. Ou seja, a imagem, apesar dela ser direita, ela é invertida horizontalmente. Tá? A imagem ela é direita na vertical, mas na horizontal ela se troca, ok? É uma característica das imagens, certo? Ó, por exemplo, esse livro, ó. Veja como o físico é trocado, certo? Porque no espelho troca, inverte, é normal isso, ok? É mais uma das características, nós já falamos de 4. A imagem é sempre direita, ela sempre é virtual, ela sempre vai ter o mesmo tamanho e a imagem ela é enantiomorfa, né? Nome estranho, né, de se falar. É uma imagem enantiomorfa, essas imagens invertidas, ok? Por exemplo, o meu rosto ele é simétrico, quer dizer, não é 100%, né? Não existe nenhuma pessoa no mundo que o rosto é 100% simétrico. Existe muito próximo, aí são as pessoas muito bonitas mesmo. Mas eu não tenho esses dons não, mas enfim. Por exemplo, mas o meu lado de cá é parecido com o lado de cá, então você não nota tanta diferença. Mas esse meu sinal aqui, por exemplo, ó, ele é no meu lado esquerdo do meu corpo. Mas nessa gravação parece que é meu lado direito. Quando eu levanto a mão direita, a minha imagem levanta a mão esquerda. Se eu levanto a minha mão esquerda, a minha imagem levanta a mão direita. Ou seja, faça esse experimento no seu espelho, certo? Você vai ver que é trocado. Tá bom? Aqui embaixo nós vamos ver uma imagem para ilustrar mais ou menos o que eu disse. Ó, você tem um observador e você tem um objeto que é essa borboleta, certo? Da cor laranja, que é a minha cor favorita, claro. Certo? Então você tem essa borboleta. Se você parar para ver do lado de cá do espelho, eu vou ter a imagem dessa borboleta. Mas olha, o meu objeto, a minha borboleta está voando para cá. A minha imagem vai estar voando para cá, porque é trocado horizontalmente. Mas se você parar para ver, ó, elas têm o mesmo tamanho. E o observador aqui, ó, ele está enxergando como se essa borboleta ela tivesse em linha reta. Ou seja, como se ela estivesse atrás do espelho. É o que nós conhecemos na aula anterior como teorema de Fermat. A luz ela sempre vai procurar a menor distância para percorrer. E a menor distância que existe entre dois pontos é uma linha reta, tá bom? Então o observador vai enxergar a borboleta atrás do espelho, né? Porque é uma imagem virtual e ela tem o mesmo tamanho. Agora imagine que tenha uma régua bem aqui, ó. Certo? Olha, suponha que daqui para cá, até essa borboleta, tem 3 metros. Daqui até a imagem dela, também vai ter 3 metros. Esta vai ser a 5ª característica mais importante. A distância do objeto até o espelho é exatamente a mesma distância da imagem até o espelho. Vou pegar meu amigo Minion aqui de novo. Imagine que esse Minion está a 2 metros de um espelho. A imagem desse Minion que está lá atrás do espelho também vai estar a 2 metros do espelho. Isso significa que a distância do Minion até a imagem dele vai ser de quantos metros? 4. O dobro. Salvem essa informação, o dobro. Minha dica é, no espelho plano, tudo é dobrado. Se eu ando 1 metro, a minha imagem também anda 1 metro. Isso significa que minha distância para minha imagem dobrou. Certo? Sempre, tá? Dobrado. Lembre dessa palavra, dobrado. Tá bom? Olha só. Campo de visão. O que é o campo visual ou campo de visão? Galera, é a área permitida por um espelho de ser observada. Por exemplo, ó, imagine aqui, ó, esse rapaz ele está vendo aqui neste espelho toda essa área cinzenta. Veja que os raios eles estão, ó, divergindo. Toda essa área cinzenta
ela é o meu campo de visão. Ou seja, eu vou conseguir ver qualquer objeto que esteja dentro desta área. Mas lembra da reversibilidade da luz? Qualquer outro observador que esteja dentro desta área também vai ser capaz de me observar. O caminho de ida é igual ao caminho de volta. Certo? Então nós temos, revisando, as 5 principais características da imagem de um espelho plano. É direita, é virtual, é do mesmo tamanho, é enantiomorfa e a distância da imagem até o espelho é a mesma distância do objeto até o espelho. Então nós temos essas 5 características que fecham tudo que nós precisamos saber sobre um espelho plano, certo? Agora imagine o seguinte experimento, que eu vou chamar de translação do espelho, tá? Imagine que eu tenho um espelho na minha frente e ele tem uma rodinha e eu consigo empurrar esse espelho, tá? Então eu estou a 1 metro do meu espelho, ó. Tá aqui na imagem aqui mais ou menos, ó. Aqui, ó, eu vou ter eu me olhando no espelho e minha imagem. Distância Lzinha, distância Lzinha, certo? Agora imagine que eu vou translatar, ou seja, eu vou aumentar a distância do espelho em D. Esse Dzinho que está aqui, certo? A minha distância, a minha imagem, ela vai andar, ó, o dobro. Olha aqui em cima, ela vai andar o dobro do tanto que eu afastei o espelho. Imagine que eu afasto o espelho 1 metro. A minha imagem vai se distanciar quanto de mim? 2 metros. Suponha que eu afaste o espelho 2 metros. A minha imagem vai se distanciar quanto de mim? 4 metros. Ou seja, é sempre dobrado. Lembra que eu disse lá em cima? É sempre dobrado. Usa sempre o dobro, tá? Vamos ver um experimento disso, ó. Certo? Ficou meio bugado, mas deu certo. Ó, tá aqui, ó. Nós temos este objeto, que é a vela, e nós temos o espelho. Da esquerda é o objeto, da direita é o espelho, ou é a imagem. Eu posso mover esse espelho conforme eu queira, ó. Certo? Eu vou colocar a luz aqui, certo? A luz vai bater lá, vai bater e vai voltar. Eu vou colocar uma régua. Mas antes disso, veja uma coisa. Eu vou mudar, galera, o tamanho desse objeto, ó. Percebe que o objeto e a imagem têm sempre o mesmo tamanho, certo? O objeto e a imagem têm sempre o mesmo tamanho, galera. Isso não muda, certo? Agora, eu vou colocar, por exemplo, esse espelho aqui, ó, na marcação do 0, tá? E a minha vela eu vou colocar aqui em cima do 3, ou em cima do 3, tá? Perceba que essa regra está em centímetros, tá? Então perceba que a vela está a 3 centímetros do espelho. Isso significa que a imagem também está a 3 centímetros do espelho. Eu vou afastar a vela 1 metro, 2 centímetros, ó. Ou seja, eu vou colocar ela em 5. Olha para onde foi minha imagem. Foi por 5 também, né? Agora eu vou distanciar, eu vou afastar esse espelho 1 centímetro de mim. Ou seja, 1 centímetro da vela que é meu objeto. Olha para onde a minha imagem vai. Ou seja, saiu do 5 e foi para o 7. Mas eu só não andei 1 metro com o espelho. Por que a minha imagem andou 2? Porque é tudo dobrado. Se o meu espelho anda 1 metro, a minha imagem anda 2. Vou voltar para o 0. Vou andar agora 2 metros. Olha para onde a minha imagem vai. Deixa eu sair aqui do meio. Olha aí, foi lá para o 9. Ou seja, eu andei 2 centímetros e a minha imagem andou 4. Por que isso? Porque o meu espelho vai se afastar 2 metros de mim
Isso significa que a minha imagem também vai se afastar 2 metros do espelho. Consequentemente, nós vamos ter um distanciamento de 4. Então, sempre que eu afastar o espelho ou aproximar, a minha imagem vai se afastar ou se aproximar o dobro que eu mexi no espelho. Se eu aproximo 1 centímetro, a minha imagem se aproxima 2 centímetros. Ó. Vai sair do 9 para o 7. Se eu afasto 2, a minha imagem se distancia 4. Certo? Então, no espelho é tudo dobrado, galera. É tudo dobrado. Beleza? Entendido isso daí? E se você viu, ó, tem sempre o mesmo tamanho e é sempre direita. Não muda. Este simulador é lá do Bernoulli. Talvez vocês tenham acesso lá no meu Bernoulli. Certo? Vocês podem brincar com isso daí para tirarem as dúvidas de vocês. Beleza? Tá? Então, essa é a parte da translação do espelho. Tá bom? Então, a última coisa para a gente encerrar essa aula é a associação de espelhos planos. Ah, professor, tá muito boa a aula porque não tem fórmula, não tem matemática, nem nada. Bem, acabou a mordomia, né? A fórmula chegou. E nem é difícil, né? Olha essa fórmula como ela é simples. Bem, imagine que eu tenha 2 espelhos. Tá bom? E eu quero, por exemplo, eu quero colocar esses 2 espelhos assim e vou me olhar neste espelho. Quantas imagens eu vou me ver? Será que eu vou ver só 2 porque eu só tenho 2 espelhos? O número de imagens, galera, que você vai conseguir se ver vai depender exclusivamente do ângulo de abertura desses 2 espelhos. Se nós olharmos a fórmula, N é o número de imagens, 360 refere-se a 360 graus, né, um giro, dividido por alfa, onde alfa é o ângulo que esses 2 espelhos podem estar, tipo 15 graus, 30 graus, 45, 60, 90, 180 graus, menos 1. Exemplo, pegue 2 espelhos que estejam a 60 graus entre si. Certo? Então, 360 dividido por 60, eu vou ter 6, ok? E 6 menos 1 igual a 5. Então, se eu pegar 2 espelhos a 60 graus, eu vou conseguir ver 5 imagens minhas. O professor não acredita nisso. Se você não acredita, eu vou mostrar. Porque eu sou desses, eu mostro. Eu vou mostrar para vocês aqui um simulador do mesmo jeito que eu fiz lá na outra, certo? Então essa fórmula aí ela é extremamente importante, tá bom? Salvem essa fórmula aí porque é ela que vai nos orientar aqui durante a resolução de exercícios que nós vamos fazer numa próxima aula, certo? Ok? Ó, um exemplo aqui, ó. Você tem 2 espelhos fazendo 90 graus entre si. E a nossa borboletinha aqui de novo. Olha quantas imagens eu vou estar gerando. Ó. P', P2 linha, P3 linhas. Percebe? Ou seja, quantos graus eu tenho aqui? 90 graus. Se a gente voltar lá na fórmula, ó, 360 dividido por 90 dá 4. E 4 menos 1, 3. Ou seja, a 90 graus eu vou ter 3 imagens. Certo? Para encerrar a aula, eu vou mostrar este simulador aqui. Aqui, ó. Nós temos um robozinho. Este simulador você consegue ver no site do Bernoulli, tá? No mesmo canto que eu peguei o outro. Então você tem você aqui, é um robô, né? Mundo dominado pelos robôs. O espelho, 2 espelhos a 180 graus é um espelho só, né? Então, 360 dividido por 180 dá 2. 2 menos 1, 1. Você só vai ver uma imagem sua. Agora, eu vou colocar aqui, ó, a 120 graus. Tá? Ó, 120 graus. 360 dividido por 120 dá 3. 3 menos 1, 2. Olha só, vou estar vendo 2 imagens. Vou colocar no 90, igual o exemplo da borboleta. Certo?
Então, quando eu coloco perto do 90, olha só, 3 imagens. A gente já viu o mesmo caso da borboleta. Vou colocar no 72, ó. 72 eu estou vendo 4 imagens. Por quê, galera? 360 dividido por 72 dá 5. 5 menos 1, 4. Ou seja, galera, essa vai ser a única fórmula que nós vamos ter aqui, tá bom? Mas, ó, eu já adianto. Quando a gente for resolver questões, como o nome do assunto chama-se óptica geométrica, nós vamos usar conceitos de semelhança de triângulo, nós vamos usar teorema de Pitágoras, nós vamos usar semelhança de triângulo, já disse. Nós vamos falar sobre propriedade dos ângulos internos. Então, toda essa parte da geometria que vocês têm desde sempre, nós vamos utilizar para resolver algumas questões, certo? Então, esta vai ser nossa aula, nossa próxima aula, uma aula de exercícios, certo? Então, eu gostaria de encerrar aqui, tá bom? Mas é isso, eu acho que deu para tirar algumas dúvidas com vocês. Nós vamos ter uma aula de resolução de exercícios e quando nós nos encontrarmos novamente nas aulas virtuais ali, presencial, aí é a hora para tirar todas as dúvidas mesmo, porque nós estamos ali pessoalmente, tá bom? Então, um forte abraço, vamos continuar estudando, né, porque é importante, certo? Vamos se cuidar, ok? Então, um forte abraço para todos.